Eita lasqueira! E a primeira pergunta veio, Kersi, por que que você se afastou da igreja? Porque eu comecei. Você começa por um processo de pequenas decisões que vão fazendo com que você vai se afastando da igreja. E há uma diferença entre você se afastar da igreja e uma diferença entre você se afastar de Deus. Mas é tão interessante que as duas coisas caminham muito, 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 muito juntas. Ali eu fui tomando algumas decisões na minha vida que me levaram a isso. Mas em primeiro momento, o que eu vou falar? É até o fundo essa canção aqui, que como essa canção falou comigo nesse período. Porque o que acontece? Gente, eu não percebi, mas emocionalmente eu estava doente. E a igreja não estava, nós não estávamos, na verdade, vivendo situações como aquelas. Ou assim, pessoas viviam, sabe, situações como aquela. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Pessoas viviam situações como aquela, mas a gente não estava preparado, sabe? Eu fazia parte de uma liderança, eu sempre muito resiliente, muito, com certeza, investida de uma religiosidade e um santarrismo também, que eu precisava me despir daquilo, e Deus acaba usando dessas situações para trabalhar com a gente, para trabalhar no nosso caráter, né, na nossa caminhada com Ele. Eu tô lendo aquele livro que eu mostrei para vocês, O Impostor que Vive em Mim. Caramba, eu tô sendo assim arrebentada, na verdade, por ele, mas de uma forma assim muito gostosa, porque eu consegui identificar coisas da minha infância que eu vim me me colocando essa máscara, sabe? E como é louco isso, porque como é importante a aprovação das pessoas na vida da gente, como é importante é, a opinião das pessoas. Por mais que parece que não importa, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, importa sim. A gente está vivendo em um mundo que o sucesso, a sensação que dá que o sucesso é você ser seguido pelas pessoas, ter a aprovação das pessoas, e não é nada disso. Então, assim, para eu não fugir muito daquilo que me foi perguntado, porque qualquer lugar começa a se tornar melhor do que dentro da igreja. Eu acabei convivendo com muitas, muitas, muitas pessoas que estão feridas, feridas, feridas pela igreja. A igreja quem são? As pessoas. Né? As pessoas estão feridas. Por quê? Gente, eu usei muito essa expressão. Eu queria ir lá para minha casa, a igreja, e eu queria pelo menos encontrar uma maca para eu deitar. E eu não conseguia encontrar. Eu só tinha olhares julgadores. Porque o que acontece? Quando você cai, entenda esse cair, é você fazer qualquer coisa que esteja ou não está de acordo com a palavra ou não está no padrão das pessoas que estão caminhando com você. E aquilo foi um surto real. Mas eu estava adoecida, gente, há muito tempo eu estava adoecida. Hoje eu tenho um outro olhar em relação a tudo, assim, em relação à minha caminhada, às pessoas que eu conheço, conheci, como eu lidava, como eu quero lidar. Eu não sei como fazer, assim, mas eu tenho colocado diante do Senhor e eu quero isso na minha vida, sabe? Eu quero mesmo, assim, saber como fazer. Então, assim, o que aconteceu? Eu adoeci, comecei a me afastar, não consegui, naquele momento, estar perto dessas pessoas. Muitas pessoas queriam ajudar naquele momento. Só que é muito louco, porque assim, as pessoas elas vão até você no momento que você tá mal, e elas chegam até você. Eu recebi, por exemplo, uma visita de uma pessoa que eu amava assim demais. Eu amo, na verdade, não convivo mais, não sei qual o que Deus tem para nossa caminhada futura, né? Nos afastamos, isso eu preciso falar, mas eu lembro que a pessoa chegou na minha casa naquele momento bem, bem, bem difícil, e a pessoa ela falou o seguinte para mim, que se um dia eu quisesse a ajuda dela,
eu ia ter que ir lá na casa dela, porque nunca mais ela viria na minha casa. Cara, não é assim. Não é assim. Ninguém cai porque quer. Ninguém se afasta das pessoas que amam porque quer. Ninguém toma decisões difíceis porque quer. É um processo, não é assim, você não acorda em um dia e fala assim, hoje eu vou mudar totalmente a minha vida e quem quiser vai ter que ser assim. Não é assim. As coisas vão caminhando, sabe, de uma forma que você é levado àquele lugar, né? E qual que é a tendência das pessoas? Se você não caminha do jeito que eu quero, você não serve então para caminhar comigo. Pessoas que eu amei, pessoas que eu ajudei, eu tive que ouvir dessas pessoas que elas não podiam estar perto de mim, porque eu estava caminhando com pessoas que não. Eu vou usar a expressão bem igrejal, porque eu estava caminhando com pessoas mundanas. Mas essas pessoas que eu tenho caminhado e de repente você é uma dessas pessoas, quero dizer para você como eu amo a sua vida. Cara, como eu amo a sua vida. Como eu sou grata a Deus pelo Senhor ter me oportunizado de te conhecer do jeito que você é. As pessoas estão te julgando porque você é falha, as pessoas estão te julgando porque você tem tatuagem, as pessoas estão te julgando porque você é gay. Eu quero dizer para você que eu amo você. Sabe, eu amo de verdade, você tá aqui no meu coração, eu tenho orado, isso não vai me afastar, sabe, de você, não vai me afastar. Eu só quero, assim, que Deus me ajude a, a retomar, sabe, os caminhos dele, porque eu tenho buscado isso. Eu precisei buscar isso, porque, primeiro, minha essência, né, eu sempre caminhei, assim, bem grudadinha com Deus. Nesse processo de luto que eu tenho vivido, assim, Deus me fez muita, muita, muita falta. Muita, muita falta. E eu preciso dele. Por quê? Porque nesse processo de luto, existe uma voz que fala pra você que você tá sozinha, que você tá só, que você não tem ninguém por você. Isso é uma mentira louca, sabe? Mas você tem essa sensação, porque no luto eu perdi a minha mãe. Então a minha mãe, pra mim, eu não imaginava o quanto ela é minha força, sabe? A minha base, a minha energia, a minha segurança, e talvez você já viveu por isso, você entende. Eu não entendia quando alguém chegava pra mim e falava assim: "Ah, Kersia, olha, perdi minha mãe". Cara, eu não entendia isso. Hoje eu entendo pra caramba. Só que o que eu preciso compreender? Todos nós vivemos esse tipo de situação, de perdas. A gente vai viver isso. A gente tem que aprender a se adaptar com a situação e continuar vivendo. Então, eu não sou a primeira e não vou ser a última. Porém, o que eu estou tendo que entender? Primeiro, eu sei separar que eu glorifico muito, muito, muito a Deus porque ele pegou a minha mãe e ele não permitiu, Deus não permitiu que a minha mãe, num diagnóstico de câncer avassalador, terrível, ele não permitiu que a minha mãe sofresse. E eu sou muito, muito, muito grata porque eu sempre tive a esperança, eu tenho esperança de que a vida ela não se encerra com a morte. Eu creio nisso. Não sei qual que é a sua crença, eu creio nisso. Então, para aqueles que creem em Deus, ainda que morra, viverá. É isso que a palavra de Deus diz. Então, eu tenho essa crença, eu creio nisso, eu estou apegada nisso. Então, eu sei que a minha mãe tá super, super, super bem. Então, ponto. Agora, pera que eu me perdi um pouco aqui no que eu ia falar. Assim, por que eu entrei nisso? Ah, tá, que eu sei separar. E eu consigo compreender que a saudade, ela é demais. A questão é essa. Por mais que eu compreenda aonde está minha mãe, com quem a minha mãe esteja, que eu sou grata a Deus porque o Senhor, né, ele recolheu a minha mãe sem a minha mãe sofrer, eu lidar com essa saudade, cara, é muito louco, é muito difícil. Eu não conseguia, assim, chegar pro próprio Deus e falar: Deus, tá bom, chega, chega, por favor, agora, porque eu tô com muita saudade dela e eu quero ela pra mim um pouco. Não dá, né? Existe uma separação entre eu
e ela que não tem como. Então, assim, nesse processo todo, eu distante de Deus no luto, cara, que vontade, assim, de mergulhar na tranquilidade de Deus, sabe? Então, muitas coisas, assim, aconteceram para que eu voltasse, sabe? A ter os meus momentos com Deus, a buscar a palavra, a ler. Mas o meu coração estava fechado, fechado, fechado mesmo, assim. Então, foi um tempo necessário, sabe? Vivi momentos de grande ansiedade, vivi momentos de grandes medos, vivi momentos em que eu entendo que eu estava por um triz da depressão, porque a gente é carne, cara. Mas assim, eu precisei pedir ajuda. E tem hora que a gente, tipo, a gente precisa recorrer a um psiquiatra. Você precisa recorrer a um ortopedista. Você precisa recorrer a um gastro. Cara, a vida com Deus é muito louca. Você precisa recorrer a Ele. E às vezes, você sabe o que, que o Senhor faz? Ele faz você recorrer a Ele. É vertical. Mas sabe como que Ele usa? Ele usa também o horizontal. Que é você olhar às vezes no olho de alguém, de uma pessoa, e você dizer: eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo sozinha. E o Senhor permite que a gente expõe a nossa fraqueza. Você sabe por que disso? Porque a gente precisa compreender que a gente não é autossuficiente. Essa questão do coronavírus agora nesse tempo tem mexido muito com todo mundo. Eu já estava num processo de busca e eu sei que esse momento está mexendo com a cabeça de muitas pessoas. A gente precisa uns